Para a gente poder repercutir ainda mais esses assuntos do conflito no solo ucraniano e de que maneira tudo o que está acontecendo na Rússia ou também em Belarus, uma aliada à Rússia, de que maneira isso influencia o nosso país, né? Influencia o Brasil. A Embaixada de Belarus informou que o país foi obrigado a suspender as vendas de fertilizantes para os brasileiros. Isso porque esse escoamento foi proibido pela Lituânia, que fechou as fronteiras por causa da guerra da Ucrânia. Belarus é uma aliada da Rússia e também tem sido alvo de medidas para conter o governo de Vladimir Putin, as chamadas sanções, não é? As punições. O país é responsável por 3,6% dos fertilizantes que são importados para nós, brasileiros. E até lembrando, não é, Fernando Mollica, que uma das pautas do presidente brasileiro quando foi à Rússia era falar também dos fertilizantes que são vendidos para o agronegócio brasileiro e agronegócio que é responsável, inclusive, por durante a pandemia a gente seguir respirando por aparelhos, não é, economicamente. O agronegócio continuando a dar os números mais positivos e que depende desse produto que vem lá da Rússia. Está tudo interligado, não é? E bastante complexo isso. Quando você tem uma guerra nessas dimensões, tudo fica complicado, né? As relações comerciais, até o gesto simples de pegar um produto, levar até o porto e despachar esse produto, tudo isso fica complicado. A Belarus não tem saída para o mar. Ela usava um porto da Lituânia para mandar esse potássio. Só para a gente dar uma situada, né? Quase tudo que o Brasil compra da Belarus, 95%, das importações do Brasil que vem da Lituânia, da Belarus, são adubos e fertilizantes. Então, é uma pauta importante, são 500 milhões de dólares por ano, foram em 2021. E nesse contexto aí, nesse grupo de fertilizantes, tem o tal do cloreto de potássio. A Rússia nos manda 29% de todo o cloreto de potássio que a gente utiliza, que a gente importa, e 19%, praticamente 20%, vem da Belarus. Ou seja, é um impacto grande, é um insumo, é um fertilizante importantíssimo para a agricultura brasileira. Ontem até eu aprendi com o Fernando Nakagawa, basicamente é usado no café, cana e também na plantação de grãos, ou seja, produtos muito importantes da produção agropecuária brasileira. Então não adianta. É claro, temos que ter boas relações com quem exporta, com quem nos compra produtos e para os países para os quais a gente vende produtos, mas existe a guerra. Então não adianta a gente ficar de boas relações, fazer o papel de bonzinho nessa hora, no momento em que a guerra interrompe esse processo. A Lituânia diz que vai passar a exportar pelos portos russos, mas isso tem uma logística que é mais complicada. Não é de uma hora para outra que você pega um trem, pega aquelas composições imensas, desvia o caminho, manda para a Rússia, manda para outros países. Tem que saber a questão dos portos. Se os navios russos vão continuar a poder parar em portos de países europeus, em portos de países ocidentais, muitos já disseram que não. Então, é uma situação muito delicada e que, nesse momento, não basta o Brasil ficar, como o presidente Jair Bolsonaro, no sábado, né, ele voltou a enfatizar, é uma questão prioritária, o potássio é prioritário sim, mas isso não pode ser maior do que as relações comerciais, do que as relações diplomáticas internacionais. Até porque se a gente é superado nessa conversa diplomática, se o Brasil perde prestígio internacionalmente, se o Brasil não se alinha a outros países importantes, isso lá na frente vai nos prejudicar. Então, enfim, a situação é essa, não é simples, não é uma situação delicada, mas ali não tem jeito, guerra é guerra, da mesma forma que a Europa agora está dependendo, está correndo o risco de ficar aí sem gás, sem petróleo, que são exportados normalmente pela Rússia. É uma situação delicada para a economia brasileira, há fontes alternativas, o Brasil pode aumentar a compra do Canadá, também do Irã, mas não é simples no momento de guerra, até porque outros países que também compram da Belarus e da Rússia, agora vão ter problemas de abastecimento e vão se voltar para as fontes. A questão básica é o aumento de preço, que já começou a ocorrer. Elisa. E isso mais do que deixa justificado, não é, Mollica, para quem pensa que
Um conflito tão distante, em nada vai afetar as nossas vidas, o ritmo tem de permanecer normal, por qual motivo a gente está tão atento a isso? Está aí um efeito prático, não é? Do que começa a respingar, os efeitos colaterais que a gente vai vendo, não é mesmo? A longo prazo, envolvendo os demais países. Sim, o mundo está cada vez mais interligado. Cada vez essa lógica, né, a lógica da globalização e a própria aproximação, a evolução dos transportes, das comunicações, da internet, tudo isso aproximou muito o mundo. Então há uma relação de dependência muito grande. É uma questão que o Brasil precisa enfrentar, como por exemplo aí no outro ponto, que foi o enfraquecimento do nosso parque industrial. Recentemente a gente viu isso. O Brasil, nós nos tornamos muito dependentes de produtos manufaturados de outros países. É uma discussão que candidatos a presidente da República têm que enfrentar. Como trabalhar isso, como não... Porque num momento como esse, ok, viva a globalização, viva o comércio internacional, maravilhoso, legal, muito bom. Mas em alguns momentos a gente precisa ter algo próprio. Claro, tem produtos que a gente não consegue produzir, que a gente vai ter que buscar lá fora. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho também da nossa vida, porque num momento como esse, toda aquela expectativa, todo aquele fluxo tão garantido se demonstra aí frágil, sem capacidade de atender às nossas demandas. Eu imagino a preocupação nesse primeiro momento dos agricultores, de quem faz essa produção. Depois, no segundo momento, a preocupação vai ser de todo mundo. Mas agora, coitado, eles devem estar aí arrancando cabelos. Elisa. Obrigada, Molica. Já já conversaremos novamente.